Bastidores do Porto está de volta, gente. Eu queria primeiramente agradecer a todos com todas as mensagens de carinho que destinaram ao programa, a mim pessoalmente, no meu WhatsApp, no Instagram, no próprio YouTube. Eu não conheço propriamente, como falei para vocês no programa passado, é uma novidade para mim falar num programa onde eu tinha um sonho de realizar esse programa, mas o pessoal está me dizendo que está indo muito bem. Né? Nós temos quase 600 visualizações no YouTube, muita gente dando joinha, né? Convido vocês novamente a dar esse joinha aí, a compartilhar, muita gente compartilhando. E eu tinha prometido para vocês que nós íamos trazer duas figuras no próximo programa, icônicas da história do Porto de Santos. E aí nós temos uma novidade, veio mais uma pessoa que abrilhantar o programa, que eu estou muito prazer em recebê-los, tá? Então nós temos aqui Antônio Russo, Regina Godinho e Antonieta. A Antonieta, muita gente me fez até comentários, fazer pergunta para eles e tudo. E eu falei, gente, eu não esperava. A Antonieta, para mim, foi uma novidade. Muita gente que é do passado sabe quem foi a Antonieta, Antônio Russo e Regina Godinho. Né? E o programa tem esse intuito de trazer os personagens do Porto de Santos, como o nosso livro Bastidores da Disney. Eu batizei o nome do programa de Bastidores do Porto, não para falar de histórias esquisitas, não, mas é que eu tenho um livro de cabeceira chamado Bastidores da Disney. E eu falei, inclusive, no programa passado sobre esse livro, que fala sobre os personagens que trabalham, os membros do elenco, né? E é isso que a gente está querendo trazer para vocês, gente. Os membros do elenco do Porto de Santos, né? Porque a gente fala muito sobre história, nós vamos falar de personagens que nós tivemos no Porto de Santos. Eu falei no último programa que nós íamos falar de um personagem famoso para quem já tem mais de 20 anos, que era o famoso Linha Reta. E aí o Russo e a Regina Godinho, prazer recebê-los, você também, Antonieta. E eu gostaria que, primeiras palavras, aí você já fizesse a introdução falando sobre um pouquinho de você e quem era o famoso Linha Reta. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite aí. Estamos à disposição aí, é um prazer para a gente falar sobre o Porto de Santos, principalmente sobre a Alfândega de Santos, que é a nossa vida, né? Sim. Vivemos 33 anos dentro da Alfândega, então temos aí uma história. Talvez a memória não seja mais tão boa para relembrar de tudo, coisas boas, né? Sempre é boa, mas né? as coisas boas a gente lembra, né? Então, sou auditor fiscal, aposentado, me aposentei em 2014, né? E, né, hoje, a seu convite, né, vim aqui, estou na ativa, então eu pedi para não colocar como aposentado, porque eu continuo trabalhando, né, eu acho que só vou trabalhar quando Deus me levar. Então, enquanto tiver saúde, pretendo continuar trabalhando. E o vírus da aduana me pegou, então eu não sei fazer outra coisa que não seja voltado à atividade aduaneira. Tá? Você, quando se formou, você já se tornou, você prestou o concurso direto, Russo? Eu entrei na Receita Federal, né, isso em 1980, já com a intenção de trabalhar na atividade aduaneira. Tá. Então, para eu ter certeza que eu iria trabalhar na atividade aduaneira, eu optei para ir trabalhar em Manaus, porque eu sabia que lá não teria outra atividade que não fosse aduaneira. Então, poderia ter ficado em São Paulo, né, Santos, mas eu optei. Falei, não, eu não quero correr o risco de trabalhar com imposto de renda. Não menosprezo quem trabalha, eu admiro. Tranquilo. Mas até o meu imposto de renda é meio difícil de fazer. Então, olha isso, é mesmo? Eu prefiro, né, trabalhar com aquilo que eu sei. É verdade. Estava no sangue, então. Estava no sangue. Estava no sangue. Voltando à sua pergunta, falando sobre o Linha Reta. Quando você me falou sobre ele, eu fiquei pensando, é claro que eu lembro dele. Aí você me perguntou o nome dele. Não, eu acho que poucos são quem lembram o nome dele, porque era o Linha Reta, que todo mundo chamava de Linha Reta. Quando eu cheguei em Santos, ele já não estava mais na ativa. Eu soube pelos colegas que ele tinha sido um auditor fiscal. Auditor fiscal? De grande conhecimento, uma grande figura, mas a idade e a doença, né,
e ele ficava, né, aquele amor pela alfândega continuou, apesar da doença. Eu lembro... E ele vinha quase que todos os dias. Eu acho que para ele ainda estava trabalhando. Ah, tá. Então ele estava Só que naquela fase ele tinha um toque. Ele não andava em curvas. Alguma vez você escutou falar por que isso? Não, nunca não. Eu acho que a mente da gente é um universo que a gente desconhece completamente. Ainda mais quando é acometido por uma doença, né? Então, na alfândega, você se lembra, no hall de entrada, Sim. tem uma parte de ladrilhos que formam um quadrado. Exatamente. No meio tem o logotipo da República, né? Sim. E ele jamais permitiria pisar naquele logotipo. Ah, ele não pisava? Não pisava, ele só andava pelo quadrado para depois chegar na escada, né? Ele não cruzava de outra maneira que não fosse aquilo lá. E por isso é que era carinhosamente chamado de linha reta. Não, todo mundo tinha um carinho. Respeitado. Não existia nada assim que... Então, são histórias que a gente guarda, né? Não, com carinho da atividade, né? E esse teu programa, né, traz isso pra gente, é muito agradável. Sem né? dúvida. Obrigado, né? pela oportunidade. E aí, Regina Godinho também, que eu vou te falar, né? Você faz parte da história do Porto de Santos. Acho que mais até, você foi contemporânea do meu pai, né, Regina? Fui contemporânea do seu pai. E meu pai foi auditor, aquela época não era auditor, era fiscal aduaneiro, entendeu? Mas realmente eu nunca pensei em trabalhar na Receita Federal. Não? Não. Eu era jornalista. Pois é, vi que sua formação é jornalista. Eu era jornalista, cheguei com um colega sócio a montar 2 jornais, o Notícias de Portugal, porque ele era português, né? E o Notícias do Litoral. Nunca pensei. Mas, indiretamente, até a Antonieta é culpada, porque eu morava numa casa com uma garagem grande. Sim. E quando saiu o concurso da Receita, ela veio conversar. Ela estudou na Faculdade de Direito com a minha prima. Tá. Falou, nós vamos formar um grupinho para participar, tentar fazer o concurso da Receita. Para estudar. Sim, e nós precisávamos de um local. E você tem essa garagem aí, você não gostaria de ceder? E não quer também participar conosco? Eu não estou pensando nisso, mas até pode ser. E no final até deu certo. Mas seu pai era fiscal, então? Meu pai já era. Já era fiscal da Já era. Mas quando eu ingressei, ele já estava aposentado. Ah, tá. E nunca me incentivou, envolveu, estimulou para que eu... Por quê? Porque eu tinha, depois do jornalismo, depois eu encerrei as empresas, né? Sim. E eu fui estudar Direito. Tá. E depois ainda participei de um escritório com um colega que se formou comigo. Ah, tá. Então eu não pensava realmente em fazer um concurso para a Receita. Se não fosse ela e a minha prima e outros amigos que formaram um grupinho, sim, acabei... Quer dizer, eu acho que tudo é uma questão do destino. É verdade. A vida vai nos levando para caminhos que às vezes a gente não escolhe. Sem dúvida. Né? E esse foi um. E eu só posso dizer que foi a coisa mais gratificante. Porque eu viajei muito, eu tinha uma amiga, e ainda tenho, porque ela está viva, claro, excelente profissional, que ela era instrutora da ESAF, né? Regina, por favor, vamos citar todos os contemporâneos. Eu faço questão de citar como Angerome, com a Iris Sansone. Né? Como é que é o nome dela? Iris Sansone do Nascimento. Legal, né? Ela bacana. É de São Paulo. Sim. Ela foi delegada da DRJ. Aliás, eu saí da alfândega em 2000 porque a DRJ passou a ser estilo tribunal, Tá. quer dizer, com turmas de julgamento. Antes não. O colega fazia o parecer e o delegado assinava. Ok. Depois não. Com a nova roupagem da DRJ, ela passou a ser delegada e me convidou. Eu achei que seria um desafio a mais. Com certeza. Aí eu saí de Santos, mesmo continuando a morar aqui,
com a família aqui, saí de Santos e fui para a Delegacia de Julgamento de São Paulo, lá no prédio do Ministério, lá na Prestes Maia. Mas daí você subia e descia ou morava em São Subi e descia, algumas vezes ficava, mas tinha fretado, né? Sim. Mas foi realmente uma época muito, muito interessante do ponto de vista jurídico, né? Porque ali você tem um envolvimento maior, né? Sem Porque dúvida. você está dentro da área jurídica de São Paulo, que é a mais importante do país, Com né? certeza. Participando de congressos, né? Fui convidado a participar do CARF, então eu participei de sessões do CARF, lá em Brasília. Então, realmente, foi muito importante, mas a gente sempre lembra do começo, Claro. tá? E eu comecei, ainda não era nem auditora, eu comecei quando eu estava fazendo o último ano de faculdade de Direito. A Receita Federal resolveu criar uma espécie de bônus para quem era estudante, né? Não só de direito, mas da área de economia, de contabilidade, e eu fui como estagiária. E aí eu fiquei em informações judiciais com o Vácio Espinheira do Carmo, que os colegas da antiga conhecem e relembram muito bem. Ele era o chefe da informações judiciais. Sim. Aí eu fui lá trabalhar, né, dar parecer. Naquele tempo a gente só dava parecer. Meio que um estágio para a faculdade de Direito, mais nesse Isso. sentido. Eu só não assinava porque não era fiscal ainda. Perfeito. Da Receita, mas dava parecer e achei muito interessante aquilo. Claro. Aí veio o concurso de agente administrativo, ele falou, faça, porque você vai continuar aqui. Aí eu fiz, passei, continuei ali. Aí depois veio o concurso de auditor, que foi aquele que a Antonieta também fez, né? O Paulo Pita, o Mário Moreno, foram os 4 de Santos, né? Foram. Naquele concurso, e os 4 foram aprovados e deram a sorte Vocês de vir passaram no trabalhar em mesmo Santos. concurso? No mesmo Mesmo concurso. Estudavam juntas para fazer o concurso? Não, nós não estudamos junto com eles. Não, sim, mas vocês Nossa. duas... Isso, grupo, é, sim. e outros colegas. Tinha mais gente no grupo. Tinha. Né? Tinha mais gente que não. Agora, de Santos, do concurso de 76, né, foi Mário Moreno e Paulo Pita, que eram santistas também. Sim. E nós, afinal de contas, conseguimos, né, uma vantagem sobre outros. O Russo foi para Manaus. Eu acho que ele estava querendo Mas uma ele vida veio um nova. ano depois. Mas mesmo assim, Pra 81. nós não, nós fomos aprovados, Sim. fizemos o treinamento em Brasília e viemos ficar lotados em Santos. Quer dizer, onde nós morávamos, onde nós vivíamos. Enquanto que outros foram para as fronteiras, entendeu? O meu pai, para outros depois lugares. eu vou falar um pouquinho do velho. Exatamente. Muitos dos colegas Sim. foram para Jaguarão, que depois vieram para Santos. Sou natural de Jaguarão, jaguaraense por conta disso. Naquela É época, verdade. ele passou no concurso. Uruguaiana, Foz do É. Iguaçu. Sim. E para o norte também, muitos colegas foram. E nós, carioca, como não tinha vaga no Rio, Era mais muitos difícil carioca- lá, Regina, do que vir para Santos? No Era Rio mais era. disputado o Rio? Era. no Rio. No Rio era dificilmente terrível. tinha vaga. Todos os concursos abriam Nunca e não tinha tinha vaga. vaga. Durante nunca tinha muitos vaga. anos. Durante muitos anos não havia vaga. Nunca no Rio. tinha. É. Mas como o carioca entende até hoje que Santos, por ser uma cidade pequena, é um bairro da zona sul do Rio. Exatamente. Entendeu? Era o entendimento Tem do meu pai. praia, a população é mais descontraída, não era tão formal como São Paulo, Sim. né? Então ele se sentiu como que em casa. Não, com certeza. Ainda existia tinha um avião Bandeirantes que Eu saía lembro, de o Fokker Guarujá. pousava aqui na base aérea de Fokker, Santos. isso, da Isso. base aérea para o Rio de Janeiro. Sim. Tinha os colegas que eram do Rio de Janeiro que estavam toda hora indo para o Rio. Não, eu vou falar um pouquinho do meu pai, mas antes de falar do meu pai, eu Não, queria é falar por de isso que eu Antonieta. queria lembrar. Por que eu lembrei da Antonieta, além dela ser colega e amiga? Mas com honra, É porque gente, com ela, honra. inclusive, trabalhou como assessora à época que seu pai Sem foi dúvida. delegado. Eu não tinha mais o contato da Antonieta, mas é aquilo que eu costumo dizer, né, que eu falei até no primeiro programa, o importante nessa vida não é saber tudo, é ter o telefone do cara que sabe. E foi nessa que falando, É verdade. a Regina falou, poxa, a Antonieta acho que assistiu e achou interessante. Eu falei, moço, se a Antonieta vier,
A gente fecha com chave de ouro, porque a Antonieta, você foi lembrada em momentos nesse primeiro programa, não na hora, mas depois que o programa foi ao ar, eu falei, gente, mandem perguntas, né, para os nossos convidados. E uma das perguntas que fizeram, assim, pergunta para a Antonieta quem foi que elaborou aquele envelopicida, que parece que foi ideia tua, na época ele fazia um envelopicida para botar os documentos do processo, porque os documentos parece que vinham soltos. Sim. Até então. Né? E aí começou a se numerar as declarações de importância e colocar no envelope. Isso foi coisa da Antonieta. Eu falei, quem é da antiga conhece a Antonieta, né? Um dos três aqui, sim. A única que assumiu na alfândega e se aposentou na alfândega foi a Antonieta. E sempre Santos, Antonieta? Sempre Santos, porque nós tivemos a oportunidade e a felicidade de conseguir vir direto para Santos. Tanto que foi eu, Regina, Paulo Pita e o Mário. Mário Moreno. Todos nós quatro tivemos essa sorte. Porque na época houve uma grande remoção na Receita, então eles removeram uma porção de colegas. Na época teve uma remoção monstra pelo Brasil inteiro. E sobrou vaga, porque Santos nunca tinha vaga. Santos e Rio inclusive, nunca teve vaga, né? O pessoal sempre tentando voltar para o Rio e não conseguia. São Paulo também, né? São Paulo também era mais difícil. Mais do que Santos? Mais do que Santos. Então, Santos veio muita gente para Santos, muito carioca para Santos. Né? E muitos ficaram até hoje, moram até hoje aqui. Meu pai, porque seu pai é um exemplo. Meu pai veio fazer, eu me recordo que ele dizia que ele veio fazer um trabalho no alfândega. E aí ele ficou hospedado num apartamento ali na pé da praia e ele se apaixonou, porque é exatamente o que você falou. É um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Exatamente. Lógico, a praia, né? A gente sabe que é do Rio de Janeiro, é maravilhosa. Mas você morar perto Santos do também mar, eu acho, eu fiquei encantado. Lógico que eu cheguei aqui com 9 para 10 anos de idade. E meu pai, quando falou para minha mãe, vamos mudar para Santos, a minha mãe queria matar ele, porque, primeiro, ela não conhecia. Nós já tínhamos morado em Brasília. Nossa, Brasília. Na época que o Dornelles era ministro, chamou meu pai para Brasília, meu pai foi para Brasília trabalhar com ele. E aí, quando ele veio fazer só um trabalho aqui em Santos, ele falou, olha, eu vou passar o final de semana aqui. Minha mãe falou, tá bom, muito cansativo para voltar e tal, tá bom. Na segunda-feira ele começou a mexer os pauzinhos dele, já começou a fazer os contatos dele dentro da alfândega, e ele ligou para minha mãe e falou, arruma as malas, não vão mudar. Ela queria matar ele. Quando ela chegou em Santos e viu que ele, para trabalhar, ele saía da praia, da Avenida da Praia, e chegava na alfândega em 15 minutos, exatamente. Que qualidade de vida é essa? Para atravessar aquela avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, ele levava 1h30. Então ele falou, pô, é aqui. Eu digo, Vilela, que antes era assim. Nós saímos 10 minutos depois e chegávamos 10 minutos antes. Porque era maravilhoso andar aqui em Santos antigamente, não trânsito, agora. Não agora. Mas é uma coisa que meu pai sempre falou. Eu mudei para Santos por conta disso. Você tem a praia e você tem a alfândega, que por sinal, eu não sei se já naquela época, acredito que já era, o maior porto da América Latina. Sim, em termos de receita, inclusive de arrecadação. Sempre foi. Não, então ele falou para mim, não, vamos morar em Santos. E eu cheguei assim, né, puxa, eu vou mudar de novo, já morei em Brasília, também não conhecia, mas quando eu cheguei em Santos, que eu olhei, eu falei, meu Deus, isso aqui é um mundo. Santos é muita coisa boa. Tem até uma historinha lúdica e engraçada, você quer que eu possa Por favor, contar? tem um fiscal, eu não vou citar o nome. Na época que a gente fazia conferência e que saía de casa direto para fazer conferência, às vezes tinha um agendamento e o despachante vinha, né, para dar carona, porque eram distâncias longas. Claro. Né? E esse fiscal marcou com um despachante, né? Estava marcado o despachante. Quando o despachante chegou, que foi, né, na casa dele, aí a mulher falou, né, ele tocou a campainha, o fiscal não estava. Ela falou, não, ele disse que foi tomar um banho, né, para você esperar que já volta. Uhum. E o despachante ficou esperando, vocês lembram disso? Ficou esperando um tempão e depois foi reclamar lá na alfândega que o fiscal não chegou. Aí quando ele chegou, ele falou para a mulher dele que ia tomar um banho na praia, não era? Ia tomar um banho na praia. E o despachante esperando. O despachante esperando, achando que ele estava tomando banho. Que ele estava tomando banho que já viria. É porque
estamos É a falando vantagem de morar em Santos, é que você pode tomar banho na praia. Na praia. Eu me recordo que nessa fase, que eu era bem garoto ainda, uma vez eu me aventurei a visitar meu pai no prédio da Alfândega, porque meu pai trabalha lá, eu quero conhecer, né? E aí arrumemos um jeito lá e eu fui para a Alfândega, cheguei lá, entrei, passei pelaquela escadaria, né? Segundo andar, eu sabia que era no segundo andar, subi aquela escadaria, fui até o segundo andar, falei com a secretária do meu pai, ele era o delegado, eu entrei na sala dele, ele olhou para minha cara, vem cá, pegou pela mão, desceu a escadaria toda de novo, chegou na portaria da Alfândega, olhou para o rapaz que tomava conta, né, o fardado, você sabe quem é esse garoto aqui? Falou, sei, sim, senhor. Quem é? Seu filho. Falei, não, ele é filho do Ney Garcia Vilela. Aqui eu sou o delegado. A próxima vez que esse garoto entrar de bermuda aqui dentro, você vai ser exonerado. Então hoje, eu faço um programa informal, eu ia estar sem gravata que nem você, mas eu falei, não, hoje eu vou de gravata para homenagear o velho. Quer dizer que agora você vai explicar por que está de gravata. Você entendeu, não? Porque o meu pai, foi a primeira lição que ele me deu. Primeiro, você não é filho de delegado. Teu pai é o cara que está lá em casa. Marido né? Agora, aqui, eu sou delegado da Receita Federal. E mais à frente, me fez uma outra também. Quando eu me casei com a minha esposa, fizemos uma lua de mel, graças a Deus tivemos condição de fazer uma viagem internacional, fomos para Miami, ver Disney, né? Uhum. Garoto novo, vamos para Disney. E ele já de lá, eu ligando para ele, pai, volto no voo tal, chego em Cumbica, dia tal hora. Ele falou, tá, eu vou dar um recado. Se trouxeres alguma coisa além da cota, eu te pego. Mas eu estou imaginando que ele ia me pegar em casa. Ele me fez abrir a mala, Toneta. Na Alfândega, dentro do aeroporto. Ele entrou, lógico, que ele tinha lá, né? Entrou, eu era um japonês, não vou me recordar agora quem era o inspetor do aeroporto. Fez você abrir a mala? Ele abriu, Antonieta, assim. Eu falei, botei as malas da esteira em cima do carrinho, dei um beijo nele, minha esposa do lado, todo mundo meio cansado e tá bom, vamos embora, né? Mas vamos lá pro setor de vistoria. E o japonês, que era o inspetor, viu que era meu pai que estava lá, puxa, eu lembro do japonês. Prazer. Aí eu falei, não, vamos primeiro abrir a mala do meu filho aqui. Ele falou, não vai abrir a mala. Não, mas eu faço questão. Eu falei, tu não está entendendo. Eu sou fiscal da Receita Federal e estou dizendo que ele vai abrir a mala. Uhum. Como fiscal, não é como pai. Ele vai abrir a mala. E eu olhava para a cara dele. Esse era o Ney mesmo. Eu falei, não estou acreditando, pai. Você vai me fazer pagar esse mico? Ele falou, aqui tu está falando com o fiscal, não é com o pai. Abriu minha mala, aí todo mundo constrangido de mexer, ele falou, não tem problema não, eu abro, eu quero ver o que esse garoto trouxe, quero ver quanto foi. E aí começou a mexer na minha mala, isso aqui, quanto custou? Eu falei, cara, a nota tá aí, pai, eu trouxe a nota. Sabia que você ia me encher o saco. Então tá aí a nota. Meu pai me fez abrir a mala na alfândega do aeroporto de Guarulhos. E eu falei para ele, pai, constrangimento. Ele falou, não, você é um contribuinte como qualquer outro, eu também sou contribuinte como qualquer outro, e eu não quero que nunca paire uma dúvida sobre o que você trouxe na tua mala, na tua viagem de lua de mel. Ele tá certo. E eu vou confessar mais uma para vocês. Um dia eu pensei em ser fiscal da alfândega também. E o meu pai não me deixou prestar o concurso. Pelo simples motivo que ele ainda estava na ativa, e ele falou, se você passar nesse concurso, eu nunca, e nem você, vai conseguir provar que foi porque você passou por méritos próprios, porque a prova era muito complicada, acho que até hoje, né, gente? A prova sempre foi. Sempre foi uma prova muito disputada, né? O concurso é muito disputado. Mas eu estava fazendo faculdade de Direito, na Católica, em Santos, eu estava me preparando. Mas ele falou, não vais prestar concurso, porque nunca vou conseguir provar que você passou por mérito próprio. Fiquei de fora. Mas não perdi o amor pela profissão portuária, eu sempre fui apaixonado pelo porto, desde garoto eu frequentava, né? Eu até trouxe a placa quando meu pai ainda era o delegado da alfândega, delegado da Receita Federal, né? Que era tudo uma unificação só naquela época, né? E na comemoração dos 50 anos da alfândega, ele ganhou uma placa que eu até publiquei, e eu tenho um carinho especial por essa placa, mostro para meus filhos, falo, teu avô... Já levei eles lá no prédio para ver a foto. Teu avô é esse aqui, está na foto da alfândega. A foto lá, né? Eu falei, cara, você deveria mostrar também, que ela está ali. Não, depois eles vão fazer um enquadramento, porque eu tenho isso na minha casa guardado com muito carinho, e eu falo, o desejo de montar esse programa, Russo, era sempre mostrar os profissionais que trabalharam.
E para mim falar do meu pai como uma figura pública do Porto de Santos também é um orgulho muito grande. Porque a gente vive no maior porto da América Latina, mas é um ovo. Todo mundo se conhece. Eu tinha feito o convite a vocês dois, já tinha falado de vocês dois. Quando eu falei recentemente no telefone com algumas pessoas, a Regina também convidou a Antonieta, o pessoal falou, não acredito que a Antonieta está vindo lá. A Antonieta está aí. Eu falei, tá, meu amigo, disposta aí no programa, olha que legal. Você chegou a trabalhar quantos anos, Antonieta? Olha, na verdade, eu trabalhei 38 anos. 38 anos? Trabalhei um pouquinho mais que o necessário, né? E eu trabalhei sempre na área aduaneira, porque todos nós entramos na aduana, e trabalhei em todos os setores da alfândega. Todos. Principalmente a parte de fiscalização, armazém, exportação, bagagem, conferência, enfim. Eu trabalhei tudo que você possa imaginar. Eu trabalhei, né, dentro da Receita Federal. E foi a tua primeira atividade profissional? Foi a minha primeira... Não, na verdade, não foi a primeira, porque eu já tive uma atividade anterior. Quando eu fiz um concurso para auxiliar avaliadora da Justiça do Trabalho. E aí, nessa época, eu pensei, eu já era formado, tinha recém-formado em Direito, aí eu comecei a fazer o mestrado na São Francisco. E eu queria fazer justamente magistratura trabalhista. Na época que eu estava estudando, já estava na metade do curso, estava bem entrosada, já estava preparando minha tese e tal, aí passei no concurso, acabei passando no concurso. Mas quem é que te provocou a fazer o concurso? Foi a Regina? Não. Ao contrário. Fui eu que realmente incentivei a Regina a fazer, através justamente da prima dela, que estudava Direito comigo. Tanto que a prima dela seguiu carreira, né? A prima dela hoje, ela é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo. Entendeu? Mas você chegou a pegar, eu lembro até hoje, a sala de contrafeito da alfândega, né? Que leva o nome antes do Angerame, né? Angerame. Você chegou a pegar o Angerame nativo ou não? Não, acho que chegamos, né, Regina? Assim, não, ele já estava em São Paulo. No final, né? Mas estava em São Paulo, de vez em quando ele vinha a Santos. Estava em São Paulo, mas, assim, superintendência. ele estava na superintendência já, o Angerame. Mas de vez em quando ele aparecia em Santos, a gente tinha algum contato com ele. O Angerame, eu lembro que meu pai uma vez me levou na casa dele, porque eram muitos amigos, né? E o Angerame me colocou Ray Conniff para tocar. E meu pai escutava o Ray Conniff todo dia, na hora do almoço. Paul Moriarty, né? Então, o ritual do almoço lá em casa era totalmente despojado, sem camisa, mas Ray Conniff. E aí, um dia ele me levou na casa do Angerame, o Angerame quis fazer uma média, botou Ray Conniff, eu falei, poxa, que bacana, Ray Conniff. Ele olhou pra minha cara, você conhece Ray Conniff? Ray Conniff, Paul Moriarty. Mentira. Eu falei, porra... Foi meu pai não assim, deixava a gente escutar pagode na hora do almoço. A cultura vem no berço, até musical. A gente não tinha essas coisas. E o Angerame tinha toca-fita de rolo. Ele é um cara apaixonado por música, né? Ele era um cara fantástico. Eu lembro que nós tivemos outros que trabalharam naquela época. O mais próximo do meu pai, Volney Resmini. Volney. Né? Gauchão. Trabalhei com ele. Né? O Adroaldo. Adroaldo. O João Cunha. João Cunha, sim, também. O Amado. Guinês. O Guinês eu estudei com a Glaucia, filha dele. É mesmo? Foi colega de faculdade de Guinês. Gosto muito da Glaucia. A Glaucia porque, é isso que eu digo, Santos é uma cidade muito pequena. Você conhece todo mundo. Tem como você se esconder. Você fala o nome da Antonieta, por ter um nome mais diferente ainda. Quando eu falei Antonieta, todo mundo, mentira que é Antonieta. Quantas Antonietas existem no mundo? Mas a Antonieta falou depois, Antonieta, não tem duas. Porque a Antonieta pegou muitas gerações. Muita gente, nossa. E muitos setores também que você trabalhou. Muitos setores, trabalhei em muitos setores da Mas você sabe uma coisa que eu acho legal, Antonieta? Toda vez que a gente fala, de vocês três, tá? É com muito carinho que o pessoal comenta. Eu não peguei essa fase, mas eu já ouvi falar que aquele restaurante na praia, onde agora é o tal da Moby Dick, no passado era o Baleia. Sim. Era uma pizzaria, se não me engano. Não, era o Baleia era no Boqueirão ali, acho que na Conselheiro Neber, não era? Não, Regina, o Baleia... Não, era lá mesmo que na praia. Que tem o formato de uma baleia ali na praia. É o Moby Dick mesmo. Era mais um bar também. E também à noite era bar. Também porque antes disso... Muito happy hour era que a gente ia pra lá. Chicote. Tinha um outro nome? Era naquele prédio. Era.
Porque o meu pai me comentava que, assim, nós estamos falando de uma geração hoje que sequer frequenta mais a alfândega, né? A alfândega hoje é tudo virtual. Sim. Nós chegamos na era virtual, né? Com seus a pandemia méritos. propiciou isso também, né? Exato. A pandemia propiciou. Mas o meu pai me fala que numa época, e eu vivi muito dessa época, onde tudo era no contato do papel. Você tinha que ir na alfândega, você tinha que defender a sua causa, porque eu vejo o despachante aduaneiro do Porto de Santos, gente, como um advogado. Quando você fala que você tinha que julgar um processo, muitas vezes, era um processo jurídico onde você tinha um julgamento dentro da lei, do amparo legal. E o despachante aduaneiro tinha que defender a sua tese, do enquadramento legal. E muitos documentos precisavam da assinatura do fiscal, assinatura do responsável, que era o despachante. Sem dúvida. Hoje não tem. Não tem mais esse contato. Não só hoje, já faz tempo que não tem. Esse respeito que você disse, que quando você fala nos nomes, eu tenho a impressão que é porque nós não olhávamos o importador ou despachante, seu representante legal, como um inimigo, certo? Mas como um contribuinte. Sim. E quando nós dizíamos, olha, infelizmente, isto aqui está errado, só que nós dizíamos, está errado com fundamento na lei tal, no artigo tal, na instrução normativa tal, eles podiam até ficar aborrecidos porque não eram atendidos, mas eles reconheciam que nós estávamos certos quando dizíamos que, infelizmente, não podia ser atendido aquele pleito. Sem dúvida. É diferente, entendeu? Você quase que orientava naquela época. Chegava a dizer qual seria o enquadramento correto, chegava a ter esse tipo de... esse contato, porque eu entendo que hoje falta um pouco hoje. Né? Falta um pouco. Eu acho que... Falta muito, né, Regina? Você não tem mais contato. E hoje também um auto de infração é modulado, né? Você aperta algumas teclas e o auto sai pronto também. É quase como uma inteligência artificial. É uma inteligência artificial. Não tem. E não precisa mais de assinatura de ciência, não tem mais nada disso. Né? Então você perde o contato, você não tem. O meu pai comentava que naquela época era comum, inclusive, uma vez por mês, se não me falha a memória, um almoço de confraternização entre os despachantes aduaneiros e os fiscais da alfândega nesse restaurante. Não, nunca houve. Animosidade. Nunca houve. Na nossa época, nunca houve. Nunca houve. Nunca houve. Não, eu lembro com muito carinho de despachantes que ainda estão na ativa até hoje, que dizem que meu pai era um cara acessível, a porta do gabinete ficava aberta. E direto. Você tinha contato. Mas eu entendo que hoje, até com volume, né, Regina? Aumentou muito, né? Era informal. Você falando da gravata, eu lembro que a gente... Lembra, Antonieta? Quando o Ney chegava no seu melhor terno de gravata, nós já sabíamos. Ele ia receber grandes empresários. Ou então o superintendente, ou então alguém. Porque quando eram os grandes empresários, ele sempre dizia que ele tinha que estar à altura, porque ele estava representando a União. Ele andava embonecado. Porque ele andava informal por vezes. Sim. Porque às vezes tinha que ir no cais. Né? Mas quando ele vinha desta maneira, com esses trajes, nós já sabíamos, ele ia receber alguém. Eu tenho eu batizei essa parte do programa de vilelando, como o pessoal... Pô, isso aí, Vilela tá vilelando. O meu pai uma vez recebeu o Francisco Dornelles, que acho que é vivo ainda, né? Acho que sim. O Francisco Dornelles uma vez veio ao Alfândega de Santos, e aí meu pai convidou para almoçar lá em casa. Nós tínhamos uma empregada que, ficou 30 anos conosco, que cozinhava muito bem. E aí o meu pai convidou o Dornelles para ir lá em casa almoçar. E aí, chegando lá em casa, ele tirou a roupa de trabalho, só com o cordão dele que ele andava, sem camisa, falou: Dornelles, tira esses trajes todos aí, porque nós estamos na minha casa, vamos almoçar. Acabou de almoçar, olhou para a cara do Dornelles e falou: bom, agora você vai me dar licença, mas eu vou tirar um cochilo, porque ele dormia até na alfândega. Eu vou tirar um cochilo, e se você quiser, o quarto dos meus filhos, que era o meu quarto, está disponível, você pode deitar lá e tirar uma pestana. E o Dornelles ficou olhando para a cara da minha mãe e falou: olha, eu acho melhor você ir, porque ele vai ficar uma meia hora tirando um cochilo lá. Ele não vai voltar antes dessa meia hora. E o Dornelles foi lá, tirou a roupa e deitou na minha cama e dormiu. Ao ponto de eu chegar em casa, minha mãe falou: não vai lá no quarto não, porque tem um amigo do teu pai aí que tá dormindo lá. Aí eu falei: tá bom. Quando saiu, aí meu pai foi apresentar. Falou: esse aqui é o ministro da Fazenda. Eu falei: porra. Dormiu na minha cama, o ministro da Fazenda. E naquele dia, Regina, a ideia do Dornelles, segundo meu pai me contava, era justamente convidar meu pai, de repente, para voltar para Brasília.
E aí, depois daquele almoço e da pestana, ele olhou para a cara do meu pai. Eu lembro Esse até cara hoje. não vai. Não adianta Eu ia te convidar fazer quem um não vai. convite, Ney, mas eu acho que não vai dar certo. Falou, não, mas fala, o que é? Eu queria que você voltasse para Brasília comigo. Meu pai falou, não vou, não. Você já olhou aqui onde que eu moro? Já viu a distância que eu levo daqui ao Alfândega? Não vou voltar para Brasília. Não, tá Ele certo. adorava Santos. A minha mãe veio contrariada para Santos porque não conhecia. Mas quando chegou aqui, viu a tal da Se Zona adaptou Sul. perfeitamente. Né, isso aí. Mas ele tinha esses... Não dá para comparar, né, a praia de Santos com o Lago Sul. Mas aquele, eu acho que o conjunto da obra, como diz o outro, né? Você ter o maior porto da América Latina, uma alfândega que tem essa representatividade nacional e internacional. Eu lembro do meu pai ser convidado, inclusive, para fazer cursos internacionais em Washington, né? Pela alfândega. Existia uma interação, inclusive, internacional muito grande. Muito né? grande, Sim. muito grande. Fazer cursos Você em- fez, Regina, um curso lá Em na Espanha, Madrid. não foi? Madrid, Por duas vezes eu fui para Madrid. já existia essa interação entre alfândegas. Já e existia. Muito até antigamente, hoje. né? Até hoje, né? Mas hoje na minha menos, né, época- Russo? Bem menos, né? Não, mas na minha época, dos 14 anos que eu fiquei na assessoria do gabinete ali, Sim. recebi N comitivas de N países que vinham aqui até para conhecer a atividade aduaneira no Porto de Santos. Nós costumávamos dizer, mesmo dentro da Receita, eu acho que até hoje, né? Sim. A gente diz que, né, se a aduana é uma escola, Santos é uma universidade. Exatamente. Né? Porque aqui, e quando a gente fala de qualquer atividade portuária, Sim. Santos tem todos os modais, né? Todas as formas de despacho, todos os tipos de carga. Então, aqui é uma universidade em termos de quem quer se interessar em atividade aduaneira é Santos. Eu lembro que vocês, invariavelmente, eram chamados em Brasília para participar de grupos, Sim, de até para trabalho. poder mostrar para o pessoal de Brasília o que era Santos, né? Sim. Porque entre você estar numa cadeira lá em Brasília e saber como é que é na prática, Sim. vocês eram muito convocados. Sim. Toda essa época que eu fiquei na chamada assessoria técnica, Sim. todos os sistemas que foram, né, desenvolvidos desde 97 com o Siscomex, Sim. eu é que era o representante de Santos para fazer o que a gente chama das homologações do sistema, porque Isso se mesmo. não funcionasse em Santos, não funcionaria em lugar nenhum do O Brasil. piloto sempre foi Santos. Piloto Santos. Então, Quem pode o mais, pode o era menos. obrigatória a nossa presença em todo o desenvolvimento, qualquer projeto, e eu acredito que continua até hoje. Sim. Você não pode desenvolver nada de aplicação portuária se não ouvir a opinião de Santos. E naquela época tu já tinhas dificuldade de mostrar para o pessoal em Brasília e fazer eles entenderem que na prática, como é que funcionaria e o que não funcionaria? Sim, já existia isso, né? nós tivemos a oportunidade, né? Não era para falar disso, mas hoje você tem aquele sistema de monitoramento por Sim. câmera. E isso eu trabalhei em 2006, desenvolvendo esse projeto nacional. E aí nós criamos aqui em Santos, com a ajuda das empresas, foi o plano piloto, foi o primeiro local que tinha esse sistema de monitoramento por imagens à distância em relação aos terminais, à conferência, etc. Claro. A origem é tudo teste, piloto, qualquer coisa em Santos. Tudo começou aqui. E vocês acompanharam grande parte dessa evolução inteira. Né? Hoje, lógico, a gente já tem a virtual, mas eu acho que naquela época, você, por ter essa tratativa pessoal com os despachantes, com o próprio importador, Sim. que muitas vezes vinha ao alfândega, era muito, muito objetivo o contato. Né? Você percebia que o cara, quando vinha, ele vinha com a dúvida. Ele não vinha para uma briga, ele vinha para tentar entender. Exatamente. É a coisa... E antigamente, quando ainda não existia o Siscomex, né? Sim. Então, realmente, o contato era direto e diário com os despachantes. Entende? Então, a gente tinha realmente aquela camaradagem, a gente tinha aquela troca de informações, entendeu? E era muito diferente. Aí, depois do Siscomex, se afastou um pouco, porque aí tinha os canais, né? Sim. Verde, vermelho, amarelo. E aí aquilo que passava no verde, não era conferido, diminuiu muito o trabalho. Mas mesmo assim a gente ainda continuava tendo aquela interação com o despachante.
Agora, foi evoluindo, né, Russo? O Russo é que Sim. pode falar melhor disso, porque agora com a evolução, agora é tudo por câmeras, né? Sim. Agora você não tem mais contato com o despachante, contato direto, né? Isso que é importante, né? E o volume de trabalho naquela época era, como é que eu posso Muito dizer? grande. Era muito Muito grande. grande. Era muito grande, né, e demorado. Então, é até natural, né, se não houvesse essa tecnologia Exatamente. e a Receita Federal, para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Santos, nós éramos em quase 200 fiscais. Sim, sim. Hoje, não chega... Será que tem 50 hoje? Não, acho que não chega a 100. Chegamos Não, aqui. não tem Na 100. época dos fiscais aduaneiros já éramos 500. Hoje não chega nem a 100. Não chega nem a E a 100. quantidade, né, o comércio internacional brasileiro cresceu Cresceu muito. demais. Então, Nossa. naquela época, nós pegávamos, por exemplo, né, 10, 15 processos, papel, e saía com ele na mão para fazer todas as conferências Nos armazéns. nos Armazéns, armazéns. Então, claro. às vezes, né, tinha que ir de um armazém para outro, carregando a papelada e tal. Hoje, um fiscal de dentro, um trabalho remoto de dentro da alfândega, consegue, né, fazer e acompanhar 10, 15 processos em uma hora. Antes Consegue mesmo, analisar, antes mesmo de abrir o container, o scanner já está Sim. com as imagens aí e para o vocês sistema já facilitarem. faz cruzamento de informações, já vem mensagem, Verdade. quando o fiscal pega hoje um despacho, já vem uma mensagem do computador para observar determinado item. Sim. Naquela época, nós tínhamos que ler todo Tinha o que processo e comparar com legislação e ver se tinha algum erro. Hoje, pelo menos a parte de preenchimento já vem tudo mastigadinho, né? Na época que não tinha nem internet, então Não você tinha, tinha que né? acompanhar o Diário Oficial, acompanhar para ver a legislação que É. estava sendo publicada, você tinha que compilar, entendeu? Era diferente. Hoje você vai na internet, eu quero a lei tal, Você vê aí tudo. tudo Nós mais. tínhamos fácil, que né? fazer, né, tínhamos que fazer assinatura de, né, dessa revista aduaneira, essas coisas de revistas, legislação. Verdade. Para acompanhar. Eu fazia, algumas vezes fazia do dinheiro do meu bolso para estar atualizado. Todos nós, né? Todos É, nós. É porque Tinha ninguém que fazer- tinha conhecimento sobre tudo. Vocês às vezes tinham. Já existia a figura do engenheiro para fazer Já um. existia. Já existia. Já técnico existia, certificado. Porque Sim. senão você pega uma máquina que Já você ia existia, conseguir já fazer existia. esse laudo, né? Então isso já existia, né? Já existia. É. Mas eu vejo que o conhecimento técnico de vocês tinha que ser um negócio muito abrangente, né? Sim. Sim. Primeiro que nós tínhamos que primeiro tentar fazer a identificação da mercadoria. Caso a gente tivesse dúvida ou não, né, não conhecesse, porque a gente tinha que estudar a merciologia, etc. Aí sim a gente tinha que fazer uma requisição de um técnico para nos auxiliar no despacho. Claro. Sim. E tinha que justificar. A gente tinha que fazer os requisitos para o É. que ele deveria observar. Exatamente. Hoje em dia não. Hoje em dia recebe pela internet o pedido Na de dúvida laudo vai lá, né? e- Faz a busca na é. internet. Como dizia o grande Popó, que era o Hipólito. Hipólito, o grande Hipólito? engenheiro, Nossa. Eu grande lembro do engenheiro. Hipólito. ele falava na regra zero. Você primeiro precisa Conhecer. conhecer. Depois você vai individualizar o produto, aquela mercadoria. Né? Sim. É a chamada regra zero. Isso aí nunca ficou A gente esquecido. nunca esqueceu, É. né? É. Verdade, ele era fantástico. E nós fazíamos muito treinamento, né, sobre classificação fiscal junto com despachantes, com os técnicos certificantes. Tinha muito A treinamento. figura do despachante aduaneiro, a gente percebe que ao longo desses anos também houve uma mudança radical. Diminuiu muito. Né? Eu lembro que os primeiros despachantes aduaneiros que, se não me recordo, começou lá atrás com o Ormino Maia, com essas Isso, da comissárias. Central, Isso. Olavo. Isso. Eles tinham que prestar um concurso também em Brasília, não tinham? Na ESAF, se não me engano. Eu acho Porque que para eles você ainda ter despachante tinha. aduaneiro tinha que É. ser nomeado, inclusive. Ah, Tinha que ser isso nomeado. continua até Isso hoje. Sim, né? mas o concurso Mas não é mais não tão é, rígido é. quanto era naquela época. Isso. O conhecimento técnico, acho que você... que o Esses despachante- despachantes antigos, eles eram pessoas que tinham um conhecimento muito grande. Os antigões, Sim. né? Você falou, o Ormino Maia, o Olavo, enfim, É. outros que a gente não está lembrando, mas eles realmente tinham um vasto conhecimento. Então era até um prazer a gente conversar com eles, discutir,
não é? Sim. Discutir, porque eles aprendiam com a gente e a gente aprendia com eles. Claro. Porque eles tinham conhecimento. Agora, realmente, a coisa vai mudando. É aquele negócio, é a evolução, né? Sem dúvida. É a evolução. A revolução tecnológica revolucionou tudo. A gente Entendeu? não está dizendo que essas mudanças foram para pior. Não, Elas não. foram Não, necessárias. Necessárias. E daquela Pra agilizar maneira, o processo. Não se da podia. maneira como nós trabalhávamos. Não dava para hoje trabalhar não como a seria gente possível, trabalhava há né? 30 anos atrás. Não tinha acontece no condição. mundo. Só que tem um detalhe. A Receita Federal não pode esquecer que mesmo por trás da tecnologia existe o ser humano. Perfeito. Ah, sim. Bem sabe? colocado. É isso que está faltando um pouco. Eu estou aposentada, né? Mas eu sou sensível com relação aos colegas que estão na ativa. Sim. E isso, eles sentem uma pequena carência ou uma grande carência, Claro. entendeu? Com relação a isso. Quer dizer, Verdade. a pouca valorização do ser humano, da figura daquele auditor que representa, né, o Estado brasileiro Sem dúvida. ali. É interessante que ele tenha toda a tecnologia à sua disposição, é muito interessante. Claro. Quanto mais ele tiver uma gama de informações para que ele possa atuar, muito interessante e muito importante nos dias de hoje, né? Porque é uma evolução muito rápida, até dos produtos que hoje chegam sim. aqui no porto. Claro. Diferente daquele que chegava na nossa época, né? Mas nunca deverá ser esquecida a figura do auditor, do ser humano. A inteligência artificial não pode subjugar a inteligência Não. humana, né? Não. Com certeza. Eu lembro que eu conheci uma figura no Porto de Santos, o Dr. Ronaldo Forte, né? Sim. Emblemática. Ele também. teve inclusive eu falei para a Roberta Forte que eu quero trazê-la aqui, não só por carinho que eu tenho pela Filho de Roberta, auditor, né? filho de auditor, né? E eu falei para a Roberta, eu falei, cara, teu pai foi um exemplo, que ele foi fiscal da Receita Federal e foi despachante aduaneiro, né? Sim. Foi tudo. Foi tudo. É. Foi tudo. Aquele ali, quando você sentava para conversar com ele, era 4 horas de Nossa. papo, assim, É. fácil. Ele era muito Vamos agradável. almoçar. Eu, doutor Ronaldo, eu não tenho esse tempo que o senhor tem, porque se eu ficar aqui eu vou perder meu trabalho. É um papo Ele- mais... E ele não tinha pressa. É. Né, Não. gente? Ele não, Não tinha tinha pressa. pressa. Falava Tinha devagar, pressa, E ele tinha um grande conhecimento. um vasto conhecimento. Sem dúvida. Ronaldo é uma figura Aí eu emblemática. não conheci na época da Mesquita, que eu tive o prazer de trabalhar um breve período na Mesquita, o seu Gentil Pessoa de Mesquita. Eu ainda vou trazer alguém ligado a... Eu acho que a própria Roberta acho que não sabe dessa história, mas o seu Gentil um dia fazendo desembaraço no porto, ainda na época que tinha muita caixaria, né? Me desse um alemão do navio. E perdido, querendo liberar a sua bagagem, que era uma caixa grande com as suas coisas pessoais vindo da Alemanha. E o seu Gentil Pessoa olhou aquilo e falou, help you? No, don't speak English, no, thank you very much, tá aquela história e tal. E aí ele foi lá, levou o alemão até o alfândega, liberou a carga dele, conseguiu um caminhão para botar a caixa dele em cima e despachar o cara para o ABC. E o cara pediu um cartão de visita dele. Naquela época não tínhamos ainda o celular, no telefone. Ele recebeu um telex uma semana depois para comparecer na Volkswagen no Brasil. Ele falou, eu não conheço ninguém lá. Vou fazer o quê? Mas vou lá. Chegou na Volkswagen, passa por uma sala, passa pela segunda, passa pela terceira. O presidente da Volkswagen do Brasil o recebeu. Era o alemão que estava no... Olha só, gente. Ele falou, você foi uma pessoa assim que me deu uma atenção. Ele nunca imaginou que fosse atender o futuro presidente da Volkswagen do Brasil. Isso rendeu um contrato para a Mesquita de décadas, né? Lógico, eu sou garoto ainda, mas eu percebo que assim, na Marimex, por exemplo, o seu Oswaldo Cristiano, hoje é o seu Caio que toca. Não, Caio. Isso, Caio. Né? O pai da Heleninha. Ai, meu Deus. O pai da Heleninha. O pai da Heleninha. Ele era da Colômbia, né? O pai da Heleninha era da Colômbia, Colômbia, era executivo da Colômbia. Da Colômbia, quem é? Neneca. Neneca! Neneca. Doutor Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Aí a gente chamava ele de Doutor Neneca. Aí, Doutor garoto, Neneca. você decide. Ou eu sou Doutor Luiz Gonzaga ou eu Ou sou sou Neneca. Neneca. Doutor Neneca não dá. Não pega bem, né? Não pega bem. Esse aí eu conheci na Colômbia também. Mas ele era uma figura Ele era assim. extraordinária. Ele era extraordinário. É de uma época que eu via o doutor Neneca, doutor Luiz Gonzaga, entrar na alfândega com aquela sua bengala estilosa
e passava pela portaria da alfândega, passava pela secretaria, entrava no segundo andar, entrava no gabinete do delegado sem ser anunciado. É verdade. Não precisava de autorização para entrar. Todo mundo conhecia, né? Todo mundo Isso é conhecia. verdade. Então, a Diva Alves Kodama, coisa de uns 20 anos atrás, eu ainda me considerava um garoto, encontrei com ela numa feira intermodal, né? E vinha ela com toda a comitiva e tal, dos fiscais. Era inspetora na época? Ela estava nativa ainda. E aí, eu lembro dela de eu chegar na alfândega, ela era acho que assessora do meu pai, chegou a trabalhar uma época diretamente com ele. E aí eu tô lá na feira intermodal, na frente de um stand, e ela passou, aí eu a vi e falei, pô, doutora Diva. Ela falou, ainda bem que você me chamou de doutora. Porque naquela época você me chamava de tia Diva. Se me chamasse de tia Diva hoje, eu ia mandar te prender. E eu lembrava dela como o José Nicola Benedetti. Benedetti é uma figura Benedetti também. extraordinária. Benedetti foi... Ele queria levar a gente para Brasília, Queria lembra? que a gente fosse para Brasília. Ele tá vivo ainda. E eu vou contar uma particularidade da vida dele. Está aposentado, né? Está aposentado. Há muito tempo. Mas eu vou contar uma particularidade dele que não afeta a sua imagem, mas eu lembro por que o doutor Benedetti foi morar em Brasília. Você sabe disso? Eu sei, por causa da mulher. Foi, então, conhecemos a história. A dona Eleonora ficava desesperada quando dizia que o mar vai invadir Santos. Vai. Vamos E ela mudar tinha daqui. certeza que Nossa. ia invadir. Tinha certeza. Ela tinha certeza. Vamos absoluta. mudar para Brasília. É. O tio Benedetti foi para Brasília porque a dona Benedetti foi tia por isso. Eleonora queria que ele mudasse para Brasília, porque tinha medo Porque do achou mar. que o mar ia O mar invadir Santos. Essa história é fantástica. Eu frequentava a casa do E depois Benedetti. assumiu a coordenação lá aduaneira e queria nos levar, né? Né? É verdade, ele queria nos levar para lá. Inclusive, eu trabalhei no antigo GEDOIF, onde ele era o chefe e o Ney era o substituto. Trabalhei com ele e com o Ney. E aí, quando ele foi para Brasília, o Ney assumiu. Aí trabalhei com ele, trabalhei muito tempo com ele lá. E depois, quando ele foi delegado, aí ele me puxou para assessoria. Olha. Aí trabalhei com ele como assessora dele muitos anos. O tempo todo que ele ficou lá, eu era assessora dele. Foi muito legal. O Ney era uma pessoa... Teu pai era uma pessoa fantástica. Viu? Eu Fantástico. não posso falar muito, Eu sei, muito seu mal pai dele, não, porque eu sou mas filho, ele era, né? ele era um cara fantástico. Eu tenho muito boas memórias dele, graças a Deus me deixou um nome a zelar. Eu falo para todo mundo, lógico, hoje eu me apresento como Vilela, mas não é por conta do meu pai só, é porque André é um nome muito comum. Né? Se eu me chamasse Antonieta, eu ia dizer Antonieta e pronto. Não tem dúvida. Mas André é muito comum. Então eu sempre Olha, gente, me chama de Vilela, por favor, porque senão você liga na minha empresa e fala André. Quantos Andrés você conhece, Wilson? É verdade, tem É muitos. que nem o meu caso, né? Não me chama de Antônio, porque às vezes nem eu reconheço. É russo. É russo, né? Quando às vezes fala, a pessoa da Riviera fala Antônio, fala, eu fico 5 minutos para saber que é você. Até Porque eu, a gente às está vezes, acostumada, né? pô. Qual deles, né? Então eu tenho esse orgulho de poder dizer sobre meu pai, em todos os lugares que eu vou, eu digo, cara, todos vocês aqui na mesa, eu tenho um prazer enorme de estar recebendo hoje, poder dizer, vocês são pessoas que vivem num porto que é o maior da América Latina, mas todo mundo os conhece. Não tem como não conhecer, né? E deixaram uma história bonita. Porque todo mundo, aonde você vai, você hoje diz, a gente nem sabe como é que é mais a cara do fiscal. Nós já estamos caminhando, viu? Muitos dos colegas já se foram, infelizmente. Infelizmente. Muitos excelentes colegas. Outros ainda... Do nosso pessoal, a grande maioria também está aposentado, né? Hoje a gente entra na repartição, primeiro que poucos estão trabalhando presencialmente, Exatamente. né? E encontrar alguém da nossa época é difícil. É mais difícil. Já é. Tirando Se a Ivone, conta né? nos dedos. Tirando a Ivone é mais A difícil. A Ivone ainda está lá. A Ivone está lá. A Ivone Ivone está lá. única. É a única. Mas eu acho que o ponto positivo é que nós temos histórias para contar, colegas, alguns amigos até para relembrar. Sim. E acho que essa geração nova, que agora inclusive está, de alguma maneira, né, vivendo o home office, Sim. não vai ter essa oportunidade. Por isso que eu realmente queria fazer esse bate-papo com vocês. Porque o Bastidores do Porto não pretende ser um curso técnico para ninguém. Vocês viram que em nenhum momento nós abordamos legislação aduaneira.
O intuito é de trazer a história para os mais jovens que estão iniciando na carreira, ou que já estão há um bom tempo, principalmente os antigos, que relembram de vocês com muito carinho, né? Uma homenagem realmente justa aos profissionais que fazem o Porto de Santos há 131 anos, sei o que é. Claro. Né? Quero trazer outros convidados. O próximo convidado, eu vou dar uma mesclada com os mais jovens agora, trazer uma turma, um que foi professor universitário comigo na UNAERP, Marcelo Medeiros, filho do Otávio Medeiros, sim, que estava ali na Antônio Teles, no prédio onde você acha que está até hoje. Vizinho. Teu vizinho. Eu saí daquele prédio. Mas o Otávio Medeiros, sim, é um dos despachantes da velha guarda, e o Marcelo Medeiros, meu contemporâneo, meu querido amigo, responsável pela minha ida para a UNAERP como professor, e eu falei para ele: Marcelo, eu quero que você traga uma pessoa como você, que eu estou falando com todos os convidados, né? No momento que eu falei com o Russo, eu falei: Russo, me traga alguém. Ele falou: pode ser a Regina? Eu falei: pô, mas é óbvio. Aí a Regina: posso trazer a Antonieta? Eu falei: porra, agora fechou. Era esse o objetivo. E o Marcelo Medeiros vai trazer um ex-aluno da faculdade UNAERP, que hoje já está entrando na área, para que os profissionais que aí estão entendam a importância de você ter uma história, uma formação. Exatamente. Né? Ninguém entra no Porto de Santos simplesmente pela porta dos fundos e diz assim: vou ser fiscal, vou ser despachante aduaneiro. Você tem que estudar. Vou ser empresário, vou ser CO, coordenador, operador, nada. Você tem que ter uma formação técnica, você tem que se especializar. Muita gente me procura: Vilela, me arruma um emprego no Porto. O que você já fez no Porto? Eu não tenho experiência. Formação. Eu trabalhava numa outra área. Eu falei: querido, isso aqui não é para amador, infelizmente. Sim. Não é uma carreira que você construa dizendo: eu comecei ali. Nós temos que ter formação. Não, temos. Sabe? A legislação, ela é muito abrangente, ela é muito... Verdade. E essa oportunidade que vocês estão nos proporcionando com o seu like, com o seu compartilhamento de informações, tem sido muito importante para que a gente possa reunir essa geração da antiga, homenagear a todos os profissionais. Eu quero continuar trazendo profissionais do Porto, tá? De diversas áreas. Tivemos a honra de receber o pessoal representando a aduana. Quero receber também dos portuários, dos estivadores, porque todas as categorias do Porto de Santos são importantes nesses últimos 131 anos. Né? E eu percebo que a gente recebe, muitas vezes, em canais de mídia, apenas o presidente do sindicato, o presidente da congregação. Não, eu quero falar com o pessoal que é profissional. Para mim é uma honra ter vocês três aqui, né? Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês e principalmente aos apoiadores e patrocinadores, né? Nós já conseguimos o primeiro patrocinador, CNLog. Nilson, você foi um cara que acreditou no nosso projeto, está proporcionando esse momento, que eu espero que para os mais jovens fique a lição de que nós estamos aqui, gente, para mostrar a história do Porto por quem a escreveu, e não simplesmente por legislação. A evolução acontece, sim, mas se o Porto de Santos é o que é graças a vocês. Eu as palavras finais aí de vocês. Eu não sei, não combinei nada com eles, mas a minha sensação é de que nós três estamos aqui, não por nós, propriamente, mas porque nós estamos representando aquela geração que, pelo menos, trouxe um pouco, eu vejo um pouco de contribuição para a história, não só do Porto, mas principalmente também da alfândega. E do Brasil. Exatamente. Se Santos representa tanto na história do Brasil, em termos de aduana, em termos de controle... E também como estímulo, como incentivo. Sim. Porque eu, por exemplo, já estou afastada, mas para aqueles que estão aí, continuarem escrevendo a história, porque a história não pode parar, sem dúvida, porque o Porto de Santos deverá continuar a ser o maior do país. Sem dúvida. E isso é um dever, é uma obrigação dos que estão hoje na linha de frente, seja na alfândega, seja como despachante, seja como representante de terminal portuário, seja onde ele estiver, até o estivador, ou qualquer operário, mas todos que estão na ativa, o guindasteiro, têm a obrigação e o dever de continuar escrevendo a história do Porto de Santos.
Isso aí. Antonieta, as suas últimas palavras. Obrigado mais uma Perfeito. vez por essa surpresa. Fiquei muito feliz com o convite. Que bom. Me engrandeceu muito. E eu faço minhas as palavras da Regina, porque realmente ela resumiu tudo. A Regina realmente foi professora também. Foi, ela resumiu ela tem tudo, o dom da palavra. Tudo que eu iria falar está resumido no que ela falou. Eu não tenho... Rosso, não tenho palavras para te agradecer, meu amigo. Obrigado por tudo. Viu? Bom, obrigado você, né? Agradeço aí a oportunidade de falar um pouco sobre o Porto de Santos. Elogio a sua iniciativa, porque a gente sabe que o Porto, a cidade de Santos, ela, com todos os percalços que o Porto pode ocasionar, que nem sempre é agradável você morar numa cidade portuária, mas o Porto também oferece muito para a comunidade em termos de especialização, em termos de renda, né? Eu acho que a cidade de Santos não viveria sem o Porto de Santos. E, né, Santos é considerado uma das cidades com um dos melhores níveis de vida do Brasil. Sim. E eu acredito muito que isso seja devido à atividade portuária. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E parabenizo, então, pela iniciativa de valorizar o trabalho do Porto e nos dar a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa atividade aduaneira. Era uma questão de honra, tá? Eu agradeço mais uma vez a vocês nos assistirem nesse momento. Espero que a gente continue esse programa. Dependo sim do joinha, né, do compartilhamento de vocês, dependo dos patrocinadores, apoiadores. É um projeto que não tem um custo muito alto, mas eu preciso realmente do apoio de vocês para que a gente dê continuidade a esse projeto, mas contando histórias, tá? Eu não quero realmente transformar isso aqui num debate político, de forma alguma, muito menos ensinar o que é o Incoterm. Isso vocês vão ter que aprender numa faculdade, vão procurar cursos técnicos, porque é importante, é necessário, mas eu reservei esse espaço, o meu objetivo é trazer profissionais do Porto para contar a sua história. Então, Bastidores do Porto fica mais uma vez por aqui, agradecendo mais uma vez aí a audiência de todos e voltamos aí em breve com mais convidados, tá ok? Muito obrigado e boa noite.